Bom dia a todos. É com satisfação que nós retornamos num breve espaço de tempo aqui ao Centro Espírita Francisco de Assis, que nós falamos numa reunião noturna no mês de setembro passado. O tema que foi agendado para o dia de hoje, a trajetória espiritual de Emmanuel, está estritamente ligada à obra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, que é, sem dúvida nenhuma, o maior médium espírita de nossos tempos. Chico Xavier, ele executou um trabalho da mais alta importância junto ao nosso país e hoje com repercussões para o mundo, em função das suas quase 450 obras psicográficas, mais 75 anos de dedicação, né, ao bem como médium e sempre muito próximo da população carenciada. Chico Xavier, ao desencarnar aos 92 anos de idade, nos deixou então um legado extremamente precioso e que precisa ser mais valorizado, estudado, refletido por parte de todos nós. E é interessante que ele, sendo médium natural desde os 5 anos de idade, ele fez a sua primeira psicografia pública exatamente há 90 anos atrás, em 1927, no centro fundado por ele e seu irmão José, Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, também há 90 anos atrás, e lá inicia-se então toda essa jornada de muita iluminação espiritual. Entretanto, ele, aos 17 anos, um jovem, ao psicografar pela primeira vez, ele deu seguimento a uma série de outras produções psicográficas, geralmente poemas, não assinados. Muitas vezes assinava-se um espírito amigo ou não se dava o nome. Passaram-se 4 anos, quando Chico, no final de tarde, estava fazendo as suas orações no açude de Pedro Leopoldo, quando de repente ele vê a formação de um vulto espiritual e esse vulto se identifica. Era Emmanuel e aparece inclusive com as vestimentas de um sacerdote católico, e o Chico não o conhecia. Então é interessante nós destacarmos que ele levou Chico Xavier, com toda a missão, o trabalho dele, levou 4 anos para vir efetivamente conhecer o seu mentor, o orientador espiritual, e durante 4 anos ele passou por um período que nós diríamos experimental, né, de prática mediúnica. E aí Emmanuel revelou que ele havia vivido no Brasil nessa condição de sacerdote e que ele passaria a orientá-lo, sem maiores informações. E passou, inclusive, a dar recomendações. E o Chico perguntou a ele, então, mas o que é necessário que eu faça? E aí Emmanuel deu aquela resposta que é muito conhecida e que deve ser cada vez mais sentida entre nós do movimento espírita: disciplina, disciplina e disciplina. E aí Chico perguntou, mas então o que eu devo fazer? Aí Emmanuel recomendou que ele mantivesse-se fiel às obras de Jesus, aos ensinos de Jesus e às obras de Kardec. E se ele, Emmanuel, um dia ensinasse algo diferente, que Chico desprezasse. Então essa é realmente a informação e a posição de um orientador espiritual seguro, firme e realmente vinculado às hostes do Cristo. A partir daí, Chico então inicia todo um trabalho que veio a ser divulgado em forma de livros, mas ele também fazia um trabalho diuturno lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, e na segunda metade da sua tarefa mediúnica na cidade de Uberaba. É interessante que Chico sempre queria saber, mas quem era Emmanuel? E ele não informava. Um dia, Chico estava
participando de uma reunião chamada Culto do Evangelho do Lar, na família do Sr. Rômulo Joviano, uma quarta-feira à noite, na fazenda de Pedro Leopoldo, lá a fazenda modelo, onde ele era funcionário e Rômulo Joviano era o chefe dele. E Rômulo Joviano era espírita, então chamava para que às quartas-feiras participasse da reunião do Evangelho no Lar. E lá, Emmanuel, ele psicografa a seguinte informação, que ele estava se preparando para apresentar algumas informações sobre a sua vida marcante, a sua trajetória, mas lembrando que não seria nada para exaltar aspectos materiais e projeção social. E, de repente, pouco tempo depois, Chico começa a psicografar o romance que recebeu o nome de Há 2000 anos. E ali, Emmanuel, ele se identifica como o senador Públio Lentulus, uma família de aristocratas romanos, e ele passa, inclusive, a mostrar no seu enredo inicial que, de repente, ele se vê, na verdade, na posição do próprio bisavô. Então, ele era a reencarnação do bisavô, que também havia sido senador, cônsul romano, um homem muito combativo, chamado Públio Lentulus Sura, que viveu aproximadamente 100 anos antes. E é interessante que, nessa obra, Emmanuel passa a chamar a atenção do que representou as dores que ele passou, as dificuldades e o chamamento para uma mudança. Por quê? Na verdade, a reencarnação dele como o seu bisavô, né, anterior, Públio Lentulus Sura, foi a primeira reencarnação dele fora das hostes militares, ligada às guerras e conquistas do Império Romano. E aí ele passa a entrar numa área política, mas também bastante combativo. E é nessas condições que ele era um jovem, ele tinha menos de 30 anos de idade, e isso era possível em Roma, na família de aristocratas e de valores hereditários, né, que eram respeitados para a indicação ao Senado pelo imperador romano. E acontece que a filha dele, Flávia, uma menina bem pequena, de repente foi acometida de uma doença cruel, na época, que era chamada a lepra infantil. E fator, inclusive, de muita discriminação e absoluto desprezo, inclusive, dentro da tradição romana daquela época. Então era um problema muito sério na família de um homem público, de um senador romano. E foi aí que, aconselhado por um amigo, também senador, mais velho que ele, esse senador procurou o imperador Tibério e informou o que estava acontecendo e que poderiam pensar na possibilidade de um afastamento de Públio das atividades do Senado, que precisava da autorização do imperador, e, se possível, a indicação dele para uma região, atuar em uma região onde a sua filha pudesse respirar um outro ambiente, uma outra condição que favorecesse o seu tratamento. Assim, ele foi designado como legado do imperador junto à Judéia. Hoje se sabe, em função de algumas pesquisas recentes, que o cargo dele era de cônsul suffectus, ou seja, ele tinha algumas tarefas de representação do imperador, mas tinha outras atribuições também, e não necessariamente colidindo com a posição de um governador, que no caso era o Pilatos. Porém, se sabe que o imperador nomeou, inclusive, de certa forma, para fazer um levantamento cuidadoso das atividades de Pilatos como governador, porque corriam informações de corrupção. E nessas condições chegou lá o legado romano com uma atividade bastante cuidadosa e com uma outra incumbência muito pouco divulgada. O imperador Tibério,
ele já estava com uma idade avançada, recolhido num palácio que ele construiu na ilha de Capri, que existe ruínas até hoje, e bastante enfermo, e mantendo distância e lutando contra as injunções palacianas. Ninguém escutou falar nisso, né? Das pressões que fazem em torno dos mandatários para a obtenção de recursos, para a obtenção de favores e outras coisas mais. A fórmula que ele obteve era sair da capital e levar a sua corte mais próxima de seus homens de confiança para Capri. De lá ele governava Roma. E ele ouviu dizer que havia um curador na Judéia, um homem que tinha propriedades especiais. Tibério, como outros imperadores, tinham também assessorias de astrólogos, de magos, de homens que faziam curas, ou seja, de médiuns. E ele pensou na possibilidade de receber informações de quem seria esse taumaturgo judeu. E se haveria possibilidade de trazê-lo ao palácio para curá-lo. Então, essa era uma das finalidades secretas de Públio Lentulus. E ele passou a dar essas informações lá da Judéia. Por isso é que existe uma carta do senador Públio Lentulus a Tibério, fazendo a única descrição da época sobre o Cristo. É essa a razão. Aconteceram os fatos bem conhecidos e Pilatos veio a ser punido severamente pelo imperador por duas razões. Primeiro, porque se comprovou a corrupção, e outra porque ele lavou as mãos e permitiu a morte do taumaturgo, que era a esperança do imperador. Isso também é muito pouco divulgado, porque às vezes não há interesse em divulgar certas verdades. Então é interessante nós lembrarmos que a vida de Públio Lentulus foi bastante difícil na Judéia, mas a esposa dele, Lívia, assessorada por uma empregada, uma serviçal chamada Ana, não é? Veio a conhecer o Cristo, sempre na ânsia de buscar cura para a pequena Flávia. E ela ficou embevecida pelas pregações do Cristo, saía às escondidas, e começou a falar ao marido que o Cristo informava sobre o mundo espiritual, que ele fazia curas, etc. Públio Lentulus, na posição dele de homem de Estado, e segundo ele próprio diz, arrogante, não é? Numa posição assim muito superior, evidentemente que não poderia ter um contato direto, público, com o Cristo. Mas um dia, depois de tanta insistência da esposa, ele saiu num final de tarde, na tentativa de chegar próximo onde estaria o Cristo. E foi surpreendido quando se viu frente a frente com o próprio Cristo. E aí, este se dirige ao senador dizendo: Senador, por que me procuras? Não venho ao encontro do homem de estado superficial e orgulhoso. Venho atendendo aos clamores de um coração materna. A sua filha será curada. E aí ele ofereceu um convite para que ele decidisse o caminho que ele poderia, a partir daí, adotar ou passar por séculos e séculos de amarguras. O senador voltou à sua casa e, evidentemente, a pequena Flávia repentinamente estava curada. Porém, frente àquele convite feito pelo mestre, ele não atendeu. Ele manteve a posição dele de homem de Estado. Passou por uma série de agruras, não só na Palestina, como no seu retorno a Roma. E lá, a sua esposa, que se tornou cristã, ela frequentava às escondidas à noite as reuniões cristãs, onde era possível, sempre acompanhando a sua serviçal Ana. Num daqueles momentos,
o imperador Nero determinou a prisão de todos aqueles que causavam problemas para o império ou que representavam, na verdade, dificuldades e conflitos. Não era perseguição aos cristãos, como muita gente pensa. O romano não diferenciava absolutamente nada de ser judeu, de ser cristão. Para ele eram todas seitas judaicas. E eles estavam, na verdade, preocupados com todos aqueles que faziam cultos, mas que não reverenciavam o imperador, porque também havia liberdade religiosa em Roma, que era o conceito de relígio, sem, todavia, deixar de lado que poderia ter a liberdade religiosa, mas eles tinham que prestar culto ao imperador e aos seus deuses. Então, esses que não faziam eram punidos. E numa noite foram presos vários desses homens, inclusive vários cristãos, e a Lívia, acompanhada da serviçal, e ela foi presa porque ela não estava vestindo, inclusive, o traje típico da aristocracia e da esposa de um senador. Ela estava camuflada de uma serviçal também. O Públio Lentulus notou a ausência da esposa, mas não conseguiu localizá-la. Logo em seguida, nos dias seguintes, ele estava junto ao imperador, como outros senadores, numa exibição lá no Circo Máximo em Roma, que existe até hoje as ruínas, que não é o Coliseu, é o Circo Máximo, é maior ainda, e lá foram sacrificados várias dessas criaturas. E qual não foi a surpresa do senador? Ele, sem saber que a sua esposa estava ali no meio, ele depois achou estranho não só uma fisionomia, como a localização de um camafeu, que é uma joia típica, né, da região ali da Campânia, na Itália. E aí ele veio a ter a certeza que sua esposa havia sido sacrificada naquelas condições. Então ele passou não só por esse conflito, como outros futuros também. E é interessante que ele estava saindo de Roma, e carregado, diz ele, num carro de Estado, né? O que nós estamos informando são psicografias de Chico Xavier. Nós vamos nos referir única e exclusivamente a obras psicografadas por Chico ou mensagens e obras publicadas e autorizadas por Chico enquanto encarnado. Que existe uma diferença muito grande entre um fato e aquilo que é atribuído depois. Então, nessas condições, ele relata pela psicografia de Chico que ele estava extremamente abatido, né, com a morte recente de Lívia, e sendo carregado, então, poderia ser uma liteira, poderia ser uma carroça sofisticada, o carro de Estado. Quando ele passa por uma das portas de acesso à Via Ápia, ele viu um aglomerado de pessoas, pediu aos seus funcionários e guardas que parassem. Ele queria saber do que se tratava. E aí ele veio a saber que eram cristãos e que estavam ouvindo um pregador que havia chegado da Judéia, chamado Paulo. Aí Emmanuel, na posição do senador Públio Lentulus, estabelece um diálogo com Paulo. E ele ficou profundamente impactado naquele diálogo, não é? E aquilo representou a criação de uma expectativa diferente no seu espírito, em função do complexo de culpa, inclusive, que ele vinha guardando pela morte sacrificial da sua esposa Lívia. Isso está registrado não só há 2000 anos, como em mensagens psicografadas por Chico lá na Fazenda Modelo. Entretanto, é interessante lembrarmos que esse senador, ele veio a desencarnar no ano 79, depois de muitas outras lutas e decepções, porém já aceitando as ideias cristãs. Também na presença da funcionária Ana e da sua filha Flávia. Eles estavam nos arredores, numa chácara onde ele tinha residência, também nos arredores de Pompeia, quando acontece a erupção do Vesúvio. E aí, numa outra mensagem psicografada por Chico, nos anos 1940, a informação
que coincide com registros também de há 2000 anos, que o senador foi recebido no plano espiritual, logicamente por Lívia, que era um espírito superior e bem diferente do marido. Porém, aí acrescenta essa mensagem. Em seguida, o senador foi recepcionado e amparado pelo apóstolo Paulo em espírito, porque Paulo estava se dedicando a recepcionar e amparar no mundo espiritual espíritos altamente inteligentes e que tinham potencial para a transformação e o trabalho em favor do Cristo. Isso nós gostaríamos de chamar a atenção dos 2 episódios, do encontro do senador com Paulo, a saída de Roma, mais ou menos no ano 63, 64 da nossa era, pouco tempo antes do sacrifício do próprio Paulo, e depois essa atividade no mundo espiritual de Paulo, recepcionando espíritos nas condições do senador no ano 79 da nossa era. Então inicia-se toda uma trajetória aí que tem a ver com aquela informação que o Cristo deu, que ele poderia passar por séculos de amarguras e de dificuldades. 50 anos depois da erupção de Vesúvio, nós temos um outro registro no romance de mesmo título de Emmanuel, 50 anos depois. Lá em Roma, chega um escravo grego liberto, chamado Nestório, que tinha, na verdade, cultura e que já tinha conhecimento do cristianismo. E tinha um filho, também cristão, jovem, chamado Dario. Ambos, ele foi comprado e liberto, o Nestório, pela família Lúcius, né, cujo ícone, a pessoa mais velha, era o Neio Lúcius, e que tinha um filho, Elvésio Lúcius. E aí eles libertam Nestório. Nestório dá uma contribuição de educação, que ele tinha uma formação grega, inclusive de cultura grega, na sua família, porém, em função do cristianismo que ele e o filho já adotavam, a filha de Elvésio, chamada Célia Lúcius, ela se interessou pelo cristianismo. E aí começa toda uma intriga e toda uma problemática, né? Porque eles não aceitavam o cristianismo, muito embora Neio Lúcio tivesse uma posição mais aberta, mais complacente, e inicia-se todo um processo de intrigas e até o sacrifício de ambos como cristãos e a fuga de Lívia de Célia Lúcius, para que ela não fosse punida pela própria família dentro da tradição romana. E aí ela perambula às escondidas na região da Campânia, a região de Nápoles, e vai até a região de Alexandria. E lá ela vem, e ela chegou até lá em busca de um religioso cristão chamado Irmão Marinho, né, que havia montado uma comunidade, e lá ela começa a prestar contribuições e serviços, mas ela teve que, em boa parte da sua vida, se vestir de homem, como um hábito de homem, para fugir de eventuais identificações e punições. Então o romance há 2000 anos, mostrando esse lance, nós vemos ali na posição do ex-escravo e homem culto chamado Nestório, a possibilidade inicial de acertos de trajetória de um espírito que estava mudando o seu rumo. Emmanuel prossegue num outro romance intitulado Ave Cristo. Esse romance que se passa em Roma e depois nas Gálias. As Gálias, atual França, que era uma província romana das mais desenvolvidas na região de Marsella e na região de Lyon. Para vocês terem uma ideia,
A Lyon daquela época era a segunda cidade romana mais desenvolvida. Tinha em torno de 700 mil habitantes, ou seja, a mesma população que ela tem hoje, agora. E era um ponto de entroncamento comercial e de vias romanas, então um local estratégico. E lá chegaram famílias, né, designadas pelo imperador, isso já no ano, na segunda metade do século II, anos 150 em diante, e lá eles começam então a marcar a posição romana, mas era um local que chegavam muitos cristãos, principalmente do norte da África. É bom saber que o cristianismo era mais desenvolvido naquele período, até aquele período, no norte da África e na Ásia Menor, atual Turquia. Eram os principais pontos, né, de estudo e disseminação do cristianismo. E lá chegavam muitos desses homens ao porto de Marselha e chegavam até Lyon. Então lá aportaram homens com grande conhecimento do cristianismo, líderes da época que fundaram núcleos cristãos, e entre eles chegou também um escravo liberto que veio proveniente da ilha de Chipre, também de cultura grega romana, e que se chamava Basílio. Basílio, ele se localizou nos arredores, né, de uma propriedade da principal autoridade romana ali da região de Lyon, e lá ele começa a atuar e colaborar também com os grupos cristãos. E ele tinha uma filha adotada chamada Lívia. E é essa menina e ele que cantavam, que estudavam os textos do Novo Testamento, os ensinos de Jesus, e prestaram inclusive atendimento à família do Romano, curando um dos seus familiares, mas no auge das perseguições já tinha acontecido aquele famoso sacrifício, né, no anfiteatro de Lyon do ano 177, isso já tinha acontecido, e que Humberto de Campos também faz comentários disso na obra psicográfica de Chico, relacionando depois com o incêndio do circo de Niterói do ano de 1961. E é interessante que esses homens passaram então a receber perseguição em função de uma posição extremamente enérgica, fechada e anticristã de um dos membros da família de Tassiano, né, a autoridade romana da época. Basílio foi sacrificado, mais uma vez sacrificado, e a sua filha adotiva Lívia teve que fugir, e sofreu reveses na sua visão, sofreu, na verdade, uma série de traumas, mas ela fugiu e acabou chegando a Nápoles e Roma, onde ela veio a desencarnar, e depois de fazer um grande trabalho. E o romance Ave Cristo, ele termina, né, esse sim, no Coliseu em Roma, num sacrifício de cristãos, por volta do ano, quase do ano 200 da nossa era, onde vários estavam sendo sacrificados, e a característica dos cristãos, ao serem levados à morte, alguns desafiavam o poderio romano, e justamente por desafiar é que eles eram mortos. E outros mostravam a fé deles, mostravam a segurança deles, né? E lá no ambiente, na arena, né, do Coliseu, eles entoavam hinos, e isso irritava mais ainda, né, o povo romano, que não entendia como é que pessoas que são destinadas a morrer, estão sendo condenadas, estão reagindo dessa forma e não estão se opondo e cantando e fazendo louvores ao Cristo. Então, em função disso, é que
havia aquela questão de pedir, às vezes, a liberdade ao representante do imperador, e era pelo sinal, né, do dedo polegar para baixo ou para cima que alguns eram mantidos vivos, né, e liberados da execução. E gritavam a palavra de ordem da época, que era o Ave César, né? E os romanos ficavam indignados quando alguns diziam Ave Cristo. Então, Ave Cristo, os que vão morrer viverão para sempre, te saúdam. Aí vem o título do romance, Ave Cristo. Então nós notamos aí mais um momento, né, da trajetória do espírito do senador Públio Lentulus, no romance Ave Cristo. Aparece depois no romance Renúncia, que é um livro de muito sentimento, psicografado por Chico Xavier, já passado no século XVI, XVII, durante o governo do rei Luís XIV, na França, que havia se casado com uma infanta espanhola, e ela trouxe uma parte da sua corte para o castelo de Versalhes. E entre essas famílias estava a família Villamil, e é nessa família Villamil que nasceu uma jovem que veio depois adotar o nome de Alcione, não é? E essa jovem, passando momentos também de perseguição, de dificuldades, e por não aceitação, né, de algumas normas aristocráticas, ela veio a viver e fugindo, voltando para a Espanha, e na cidade de Ávila ela foi amparada e auxiliada por um padre de Ávila chamado Padre Damiano, e que tinha, na verdade, um grande trabalho naquela cidade, estimulando o estudo do Novo Testamento e principalmente das cartas de Paulo. E isso é registrado assim, em detalhes nesse romance. E é interessante que essa relação do Padre Damiano com Alcione é o foco principal, né, do enredo do romance Renúncia. Entretanto, o Padre Damiano, nós estamos nos referindo aí ao século já 16, 17. Ele sonhava, registrado por Emmanuel, com terras cheias de florestas, e tinha uma expectativa muito grande pelas Américas, porque inclusive no romance Renúncia, uma parte da família ela emigrou para a América do Norte, para a região de Massachusetts. E é interessante aí essa ligação do Padre Damiano, mentalmente ligado a florestas e às Américas, que já acontecia numa época do século XVII, principalmente. De repente, nós temos obra de Chico Xavier, mensagens dele, psicografadas e fatos registrados por ele na grande cerimônia em que ele recebeu o título de cidadão paulistano, que foi uma das grandes cerimônias públicas de difusão do espiritismo, nos idos de 1972 na capital paulista. Aí ele relata episódios ligados à vida do Padre Manuel da Nóbrega. E há uma mensagem também onde ele identifica o Padre Manuel da Nóbrega como uma das reencarnações do senador. Então, na verdade, o Padre Manuel da Nóbrega viveu no século anterior ao Padre Damiano. Por isso que o Padre Damiano tinha lembranças e sonhos de florestas e o interesse pelas Américas. E quem foi o Padre Manuel da Nóbrega? O jovem estudou Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal, porque ele era português de nascimento. Mas ele veio a se interessar pela religião e ingressou na recém-formada Ordem dos Jesuítas, que era novíssima naquele momento.
E pela sua cultura e pela sua formação, ele foi levado próximo ao rei Dom João III. E quando Dom João III tomou a decisão de tomar providências, de efetivamente fazer as habitações, a colonização das terras descobertas, então abandonadas, né, das terras de Santa Cruz, ele foi designado como um conselheiro principal de um governador geral, Mendes Sá, e que veio ao Brasil, né? E ele, na condição especial, né, designada pelo rei de Portugal, ele deveria fazer propostas, estabelecer a educação nas novas terras. Assim ele chegou em 1549 em Salvador, né, que era a principal cidade portuguesa da época, quase que um referencial de uma capital. E lá fez um trabalho e depois desceu e aportou numa das mais antigas cidades do Brasil, que é São Vicente, aqui no litoral de São Paulo. E nessas condições, o padre Manuel da Nóbrega iniciou um trabalho bastante árduo, porque ele tinha formação jurídica e era um sacerdote. E a tarefa dele era de trazer educação. E ele lidava aqui com portugueses indóceis. Porque quem eram os lusos que vinham à época para o Brasil? Ou degradados, ou aventureiros. Então faziam as maiores barbaridades de desrespeito ao próximo, e principalmente ao silvícola, e entre eles mesmos, nessas condições. E o padre Manuel da Nóbrega tinha que trazer a norma legal e, ao mesmo tempo, ética do cristianismo. Então ele lidou com muita dificuldade e também de levar, e aí ele percebeu, a educação aos silvícolas, que naquela região não eram assim bárbaros, não eram tão nocivos, né, como muitas vezes se pinta por aí. E um dia ele resolveu subir a Serra do Mar, aquela região íngreme. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de perceber que é um platô, né, na frente do litoral. De repente você sobe 800 metros. E ele subiu a Serra do Mar e chegou até a aldeia de Piratininga, onde tinham várias tribos indígenas, e lá ele começa um trabalho de aproximação com essas tribos indígenas, e ele resolve que deveria fundar uma escola, aquela ideia da proposta educacional. E ele, é interessante que o padre Manuel da Nóbrega era um devoto de São Paulo, o apóstolo Paulo. Veja a ligação, né, que nós estamos mostrando aí entre o espírito de Emmanuel e o espírito Paulo de Tarso. Para fundar a escola, ele escolhe o dia que a Igreja Romana comemorava uma das datas relacionadas com o apóstolo Paulo, 25 de janeiro. Então, no dia 25 de janeiro do ano de 1554, Padre Manuel da Nóbrega funda o Colégio São Paulo, muito simples, não é? Para atendimento de portugueses e dentro do contexto da época de catequese dos indígenas. Esse colégio é que deu origem à cidade de São Paulo. Então o Padre Manuel da Nóbrega foi o fundador da cidade de São Paulo. Nós temos então aí uma ligação muito grande. Vejam, ele homenageando o apóstolo Paulo. Então a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do hemisfério sul hoje em dia, não é só do Brasil, é de todo o hemisfério sul, quer dizer, é uma grande metrópole, homenageando o apóstolo Paulo, e o estado de São Paulo homenageando o apóstolo Paulo. E isso daí por obra e vontade
do padre Manuel da Nóbrega, que era o senador Públio Lentulus reencarnado. Esses fatos, registrados por Chico Xavier, inclusive enquanto encarnado, são muito interessantes para nós. E aí nós vamos entender que os romances históricos, psicografados por Chico, são de muita importância para a nossa leitura e o estudo, para nós avaliarmos num espaço de tempo a melhoria, o aperfeiçoamento, a evolução de um espírito que passou do momento de superioridade, vamos assim dizer, intelectual e social, ao mesmo tempo que usando de várias suas prerrogativas e de arrogante, até chegar num instante em que ele se transforma num estudioso e trabalhador do Cristo. E é nessa condição que ele aparece a Chico Xavier nos arredores de Pedro Leopoldo, em 1931, lá junto ao açude, se identifica e passa então a assumir, né, toda a orientação da obra psicográfica de Chico. E escreveu dezenas e dezenas de livros, os romances que nós citamos, e acrescentando Paulo e Estevão, que nós não fizemos referência porque ele não estava focalizado nesse momento, mas também escrevendo livros que fazem comentários sobre o Evangelho. E aí é que nós gostaríamos de chamar a atenção. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico, ele é conhecido pelaquela série chamada de Fonte Viva, né? Onde nós temos comentários de versículos do Novo Testamento. Acontece que não são só aqueles livros editados pela FEB, não só aqueles 5, tem mais 4 de outras editoras. Então são 9 livros, somando cerca de 1.400 capítulos, comentando versículos do Novo Testamento. Desses 1.400, aproximadamente 1/3 são sobre as cartas de Paulo, mostrando então a afinidade do Espírito Emmanuel com Paulo. E o outro fato que nós gostaríamos de destacar é o conjunto dessas obras de interpretação do Novo Testamento por Emmanuel é o maior potencial que nós conhecemos, a maior riqueza que nós conhecemos para estudo do Novo Testamento. E sempre com a fidelidade efetivamente espírita. Daí a razão de se Emmanuel, em determinado momento de suas obras, ter afirmado que Paulo de Tarso foi o principal agricultor humano que soube cultivar a flor do Evangelho. Veja que comparação bonita, né? O agricultor humano que soube cultivar a flor do Evangelho. Nós podemos dizer com a maior tranquilidade que Emmanuel, em espírito, é o maior comentarista ou exegeta do Novo Testamento. E essa riqueza e esse potencial está em nossas mãos. Então, ao falar dessa trajetória, desse espírito luminoso que passou das condições das lutas guerreiras de homem de Estado a um servidor do Cristo e disseminando a boa nova a todos nós, nós deixamos aqui o nosso convite para que nos aproximemos e nos afeiçoemos cada vez mais para a compreensão do Evangelho à luz do Espiritismo. Obrigado.